E aí galera, queremos fazer um resumo simbólico da temporada 22-23 e neste vídeo, vamos falar sobre os jogadores que surpreenderam positivamente ao longo da temporada. Para facilitar, selecionamos os 10 que consideramos inesperadamente bons. Mas é claro que vocês podem sugerir seus próprios candidatos nos comentários. Apenas assistam ao vídeo até o final. Antes de começar, já clica no botão de like e também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo incrível de futebol que lançamos aqui. Tenha um bom vídeo, vamos lá! Independentemente de como esta temporada termine para a Juventus, Adrien Rabiot certamente pode colocá-la como uma conquista pessoal. No início de maio, o francês é o artilheiro principal da equipe. Se considerarmos apenas os gols marcados durante o jogo, ele supera até mesmo os matadores especializados da Juve. Pela primeira vez em sua carreira, Adrien marcou mais de 10 gols em uma temporada. Além disso, ele ainda tem tempo para quebrar seu próprio recorde pessoal. É uma transformação surpreendente, considerando que, desde o momento de sua chegada ao clube, a única emoção que Adrien causava aos fãs da Juve era irritação. Fora do campo, ele parecia estar fazendo um favor a todos com seu jogo. E considerando o enorme contrato que sua mãe agente conseguiu para ele, ele se tornou o principal alvo de críticas dos jornalistas quando sua transferência para o Manchester United falhou no verão passado. Parecia que esta temporada o francês passaria como um mala sem alça. Seu contrato termina no verão de 2023, então não será possível ganhar dinheiro com ele nem integrá-lo à equipe. Mas, aparentemente, a proximidade do prazo final animou Adrien um pouco. Ele teve um bom desempenho até a Copa do Mundo e continua sendo um dos poucos elementos viáveis nesta Juve desse ano. É preciso reconhecer também o mérito de Max Allegri, que ousou experimentar e encontrou um novo papel para o francês como um box-to-box no trio do meio-campo ao lado de Locatelli e Fagioli. Em uma espécie de agente infiltrado, Adrien se sente muito mais confortável e traz benefícios ótimos para a equipe. Veremos se a Juventus conseguirá mantê-lo nesta temporada. Mas a mãe de Adrien já conseguiu uma posição forte nas negociações do contrato de seu filho, com um sinal positivo também. Esta temporada também foi marcada por mais um representante da Série A. O jogador da Inter, Federico Di Marco, conseguiu ser emprestado 5 vezes em sua carreira não tão longa, para finalmente ter uma chance em seu clube de origem. Ele deve agradecer, em primeiro lugar, a Simone Inzaghi, que decidiu trazer Di Marco de volta à equipe, e também a crise financeira prolongada pela qual o Inter vem passando nos últimos anos. Substituir Ivan Perisic tornou-se impossível, pois o clube não tinha mais dinheiro desde a saída do jogador no verão passado. E Robin Gosens, que teoricamente deveria ser o substituto do croata na ala esquerda, ora se machucava, ora voltava à forma, ora se machucava novamente. Nessa situação, Inzaghi não teve outra opção senão confiar no jogador formado no clube. A temporada passada foi uma espécie de produção de testes para Di Marco no elenco. Agora, ele é um jogador titular em pleno direito, tanto na Inter quanto na seleção italiana. Lembre-se do gol dele contra a Juve, que abriu o caminho para a Inter chegar à final da Copa da Itália, bem como suas importantes atuações nos jogos contra Napoli, Atalanta ou Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões e todas as dúvidas restantes desaparecem. Conquistar a confiança de Diego Simeone é uma tarefa extremamente difícil para um estreante no Atlético, mas, ao que parece, o argentino Nahuel Molina se saiu muito bem. Se olharmos para a quantidade de tempo de jogo que o argentino teve na La Liga, veremos que apenas o goleiro Oblak jogou mais do que ele. Griezmann, Koke, Jimenez e outros veteranos da equipe jogaram menos tempo que Molina. O progresso do argentino, especialmente após a Copa do Mundo, quando ele já se estabeleceu plenamente na equipe, é especialmente evidente. Por exemplo, em termos de ações que levaram a finalizações no gol adversário, Molina é melhor do que 90% dos jogadores de sua posição nas 5 principais ligas e só fica atrás de José Luís Gaya na Espanha. Sim, por enquanto, isso não se reflete quantitativamente nas estatísticas. Molina tem apenas 5 pontos na contagem de gols e assistências, mas a tendência em si é encorajadora. Aliás, o desempenho do Atlético após a pausa para a Copa do Mundo desde a retomada do campeonato é o melhor da Espanha. Isso se reflete tanto na média de pontos ganhos por jogo, cerca de 2,37, quanto em outros indicadores, como a diferença de gols marcados e sofridos ou a diferença de gols por jogo. Outro recém-coroado campeão mundial em nossa lista é Lisandro Martínez, cuja chegada ao Manchester United inicialmente parecia destinada ao fracasso. Por que ao fracasso? Você pode perguntar.
Apenas lembre-se de como a imprensa britânica reagiu à transferência do zagueiro central por ter 1,75 metros e como os fãs literalmente o destruíram depois dos primeiros jogos, especialmente após a derrota de 4-0 para o Brentford. Naquela ocasião, as abelhas expulsaram o United do campo, e Lisandro ficou sob intensa pressão dos melhores jogadores do time adversário. O argentino teve que ser substituído no intervalo, mas no próximo jogo, Ten Hag o colocou de volta no time titular e provou estar certo. O problema do United no início não era a altura do argentino, mas sim o estilo de jogo muito ousado e a falta de vontade de alguns jogadores do grupo de ataque em seguir as exigências do treinador. Quanto a Lisandro, ele formou uma excelente dupla no centro da defesa com Varane, e se tornou um jogador indispensável para o United. E isso não são apenas palavras vazias. O que acontece quando esses dois não estão em campo? Podemos ver no jogo de volta da Liga Europa contra o Sevilha, quando a defesa composta por Lindelof, Maguire e o David de Gea cometeram um ato de autodestruição nos primeiros minutos da partida. Passando agora para um paraguaio, podemos falar que esta temporada é a melhor na carreira europeia de Miguel Almirón. Ed Hall encontrou a posição ideal para ele na ponta e não tentou movê-lo para o centro do campo ou deslocá-lo para atacante. Miguel retribuiu marcando gols. No entanto, o final da temporada está sendo um pouco complicado para ele. Em março, o ponta do Newcastle sofreu uma lesão, perdeu alguns jogos e ainda está em busca de sua forma ideal. Felizmente, o clube se recuperou após um período ruim no meio do inverno e está crescendo com força no final da temporada. Com as últimas 10 partidas da Premier League, foram 48 vitórias. Antes desta temporada, William Saliba era praticamente desconhecido para a maioria dos apreciadores da Premier League, e até mesmo para os torcedores do Arsenal, vindo apenas da Liga Francesa. O snobismo dos britânicos era compreensível. O francês foi contratado em 2019, mas desde então não conseguiu cruzar o Canal da Mancha, permanecendo como um produto para consumo interno. A opinião de que ele ainda não estava pronto para jogar na Premier League não era compartilhada apenas por Unai Emery, mas também por seu compatriota Mikel Arteta, que enviou William Saliba por empréstimo ao Nice e depois ao Marselha. No entanto, Arteta deu a luz verde apenas no verão passado, quando William já havia se tornado um dos melhores meias do país e até foi convocado para a seleção francesa. E o treinador não errou. Rápido, atlético, com um excelente primeiro passe, ele se encaixou perfeitamente no sistema de Mikel como um zagueiro central, e como frequentemente acontece, a importância do jogador foi mais uma vez confirmada em sua ausência, quando Robbie Holding o substituiu na reta final da temporada, sem muito sucesso, como você pode imaginar. Agora, os torcedores do Arsenal aguardam o retorno de William à forma e o progresso contínuo sob o comando de Arteta. Ele tem apenas 22 anos. No sentido oposto, voltando de Londres para casa no último verão, foi o atacante Alexandre Lacazette. Considerando todas as expectativas que foram depositadas em Lacazette na juventude, sua passagem pelo Arsenal prometia muito mais do que acabou sendo. Primeiro, ele não marcou o suficiente para um jogador pelo qual pagaram mais de 50 milhões de euros. Depois, simplesmente parou de marcar. No final das contas, seu retorno ao Lyon foi visto como uma formalidade desnecessária antes de se aposentar. Essa opinião podia ser lida rapidamente nos fóruns de torcedores, e era fácil concordar com ela. Mas este ano, Alexandre Lacazette lembrou a todos quem ele é e o excelente atacante e líder de equipe que ele é. Sim, o Lyon atualmente não tem condições de competir com o PSG e nem mesmo disputar a Liga dos Campeões, mas Lacazette encontrou seu ritmo na sua equipe de origem, e isso é o mais importante. Pela primeira vez desde a temporada 16-17, ele ultrapassou a marca de 20 gols e está entre os 3 principais artilheiros do campeonato. O retorno da lenda do clube como deveria ser. Pela primeira vez em muito tempo, o Borussia conseguiu contagiar o Bayern com sua falta de lógica por meios aéreos ou de alguma outra forma. Mas agora temos a oportunidade de assistir a uma corrida pelo título na Alemanha, onde os 2 principais clubes alemães se alternam como uma batata quente na liderança da tabela. No entanto, independentemente de como esta temporada termine, as abelhas já estão se preparando para a venda de verão, como de costume. Por exemplo, Jude Bellingham é esperado no Real Madrid.
Mas há aqueles cujo destino ainda é desconhecido, como o lateral Rafael Guerreiro. Embora seu contrato termine neste verão, as partes ainda não anunciaram a continuação da cooperação, embora o português, na segunda metade da temporada, ao lado de Malen e Bellingham, seja um dos líderes da equipe. É surpreendente, mas Rafael, que parecia um ala esquerdo especialista, revelou-se um verdadeiro playmaker, confortável tanto no lado esquerdo quanto no centro do campo. Veremos se os clubes conseguirão chegar a um acordo com o jogador. A história de Leandro Trossard no Arsenal é um exemplo claro de como é bom ter um plano B. A transferência frustrada de Mikhail Mudryk para o clube já não é mais tão ruim, considerando quão facilmente o belga se encaixou no jogo da equipe de Mikel Arteta. Se voltarmos ao início de fevereiro, foi Leandro quem se destacou como um dos autores daquela série de vitórias que permitiu aos Gunners voltarem à corrida pelo título em um trecho de 7 jogos, começando com o Aston Villa. O belga acumulou 7 assistências, e seu novo clube conquistou 7 vitórias consecutivas. Com o retorno de Gabriel Jesus, Leandro foi para o banco, como era de se esperar. No entanto, do ponto de vista do treinador, ele se tornou uma excelente opção para fortalecer o jogo, não apenas como centroavante, mas também como ponta, onde Trossard também se sente muito confortável. Em princípio, não estaríamos errados se incluíssemos todo o Brighton neste item, desde os zeladores e garçons no estádio até os jogadores do time titular, juntamente com a comissão técnica de Roberto De Zerbi. Sob a orientação do italiano, eles jogam um futebol elegante e atraente, ao mesmo tempo em que têm chances de garantir uma vaga em competições europeias, o que é digno de respeito. No entanto, se tentássemos destacar alguém do grupo do Brighton, destacaríamos o ponta Solly March, que finalmente se lembrou de como marcar gols e fazer assistências. Por quase 2 anos, o pupilo das gaivotas ficou em silêncio até se revelar ao público inglês após a pausa para a Copa do Mundo. Uma transformação surpreendente, mais um motivo para torcer pelo Brighton no final desta temporada. Galera, qual jogador surpreendeu pessoalmente vocês nesta temporada? Escrevam suas opções nos comentários e lembrando novamente para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!